Hoje eu quero compartilhar com vocês os melhores ensinamentos do livro do Dr. Joe Dispenza, que é Você é o Placebo. Esse livro é maravilhoso, como todos os outros dele. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo Dr. Joe Dispenza, pelos ensinamentos, já li tudo. E hoje eu vou compartilhar esse livro com vocês. Pensa comigo. Um médico te dá uma pílula e diz que é um remédio fortíssimo para sua dor de cabeça. Você toma e pimba, a dor passa. Depois você descobre que era vitamina C. O que aconteceu? Seu cérebro, essa máquina maravilhosa, simplesmente produziu os químicos necessários para aliviar a dor. Porque você acreditou que o remédio funcionaria. Isso é o efeito placebo, gente. Na sua forma mais pura e incrível. E é isso que dá nome a esse livro. Mas não para por aí. Existe também o efeito nocebo, que é o irmão maligno do efeito placebo, vamos dizer assim. É quando você acredita que algo vai te fazer mal. E bum, faz. A doença aparece ou piora. Imagina o médico dizendo: esse remédio tem efeitos colaterais terríveis. Mesmo que o remédio seja inócuo, o seu corpo pode começar a manifestar esses efeitos colaterais. Isso é a prova absoluta de que a sua mente não só influencia, mas ela dita a realidade do seu corpo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava em depressão, eu tomava muito remédio controlado, né? Tarja preta e tal. E todos os remédios que o médico, o psiquiatra me dava, ele falava: não leia a bula. Ele tirava a bula. Toda vez que ele me dava o remédio, ele arrancava a bula. Por quê, gente? Porque ele sabia que se eu lesse todos os efeitos colaterais estavam lá, eu já tinha aquela mania de doença, de que tudo ia fazer mal, que não sei o quê. Imagina se eu lesse aquilo, eu nunca ia tomar o remédio que ele estava passando. Então, ele fazia isso com todos os remédios. O meu marido às vezes até brigava comigo quando eu tentava procurar na internet os efeitos colaterais do remédio. Nós estamos condicionados a entregar o nosso poder para algo externo. Seja um remédio, seja um guru, um relacionamento, um trabalho, uma pessoa, sei lá. A gente esquece que a farmácia mais poderosa está dentro de nós. Cada pensamento, cada emoção, cada crença está enviando sinais para as nossas células o tempo todo. Está ligando e desligando os genes. Você está literalmente criando a sua biologia a cada segundo, acredite você ou não. Então para de se vitimizar. Se você está doente, se você está infeliz, se você está preso num ciclo de porcaria, é hora de você olhar para dentro, que é o único lugar onde estão as respostas. O placebo não é sobre enganar o seu corpo, é sobre seu corpo acordar e assumir o controle. É isso que ele quer dizer aqui nesse livro. É sobre a sua mente comandando o show, em vez de ser refém das circunstâncias. Entendeu agora a profundidade disso? Você não é só um corpo, você é um campo de energia, uma consciência que pode e vai transformar sua realidade se você souber como. Gente, esquece aquilo lá que você aprendeu na escola sobre o mundo ser sólido, ser previsível. Ele explica que, por meio da física quântica, foi comprovado que a realidade não é do jeito que a gente pensa. A realidade não é sólida, fixa, ela é um mar de possibilidades. E você é o capitão desse navio. A física quântica nos mostra que, no nível subatômico, as coisas não são fixas. Já falei isso várias vezes aqui para vocês. Uma partícula pode ser onda e partícula ao mesmo tempo. E o mais louco, ela só escolhe o que ela quer ser quando é observada. Isso significa que o seu ato de observar, o seu foco, a sua consciência, está literalmente colapsando as ondas de probabilidade numa realidade definida, ou seja, tornando isso partícula, física, matéria. Você está cocriando o universo a cada momento. Tá, Vanessa, mas o que isso implica na minha vida? O que isso resolve? Se a sua consciência molda a realidade no nível quântico, o que você acha que ela faz com a sua saúde, com seus relacionamentos, com a sua prosperidade, com a sua abundância? Exatamente.
você está o tempo todo colapsando as possibilidades de doença ou saúde, de escassez ou de abundância, de felicidade ou de miséria. Com o quê? Os seus pensamentos e sentimentos predominantes. Coloca essa palavra na cabeça. Predominantes. Não é um pensamento aqui, outro lá. São os predominantes. É o padrão, como eu já expliquei no outro vídeo. A maioria das pessoas vive no campo clássico, onde tudo tem causa e efeito, linear. Se eu trabalhar duro, eu vou ter dinheiro. Se eu tomar esse remédio, eu vou ficar curado. Mas a verdade é que você pode ter um resultado sem a causa física aparente. Você pode se curar sem o remédio. Você pode atrair abundância sem ter trabalhado como um filho da mãe. Não é fácil, mas exige uma mudança profunda de quem você é. E qual que é o maior desafio aqui? É abandonar a lógica. Porque a sua mente racional quer provas. Ela quer ver para crer. Eu era assim também. Mas o universo quântico opera no crer para depois ver. Você precisa sentir a cura antes da cura se manifestar. Você precisa sentir a abundância antes dela aparecer. É um salto de fé, vamos dizer assim. Mas é um salto que está embasado pela ciência, pela física quântica. O seu futuro existe como um campo de infinitas possibilidades. E você, com a sua intenção e emoção, está selecionando qual delas que vai se manifestar. Então a gente precisa parar de viver no piloto automático e começar a ser o observador consciente da nossa própria realidade. Isso, gente, é poder. Então ele diz que se você quer uma vida diferente, você precisa deixar de lado quem você é, deixar de ser quem você é. Entenda que o seu eu atual é apenas um conjunto de memórias, hábitos e emoções do passado. E se você continuar vivendo preso ao passado, o seu futuro vai ser igual. Você só tem aqui para mudar o seu futuro. Pensa na maioria das pessoas, gente. Elas acordam, fazem as mesmas coisas, pensam os mesmos pensamentos, sentem as mesmas emoções. E aí no final elas querem um resultado diferente. Isso é loucura, isso é insanidade, como ele diz no livro. Não existe. Você não pode fazer as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas e ter resultado diferente. O seu corpo, essa máquina incrível, ele está condicionado a agir de certas maneiras e a reagir a certas situações com base em tudo aquilo que você já viveu. Então, o nosso cérebro está literalmente programado para ser quem você é hoje. E para mudar isso, você precisa refazer esses fios, né? Essas conexões cerebrais, neurais. A identidade que você tem hoje, as suas crenças, os seus medos, as suas limitações, não são quem você realmente é. São quem você aprendeu a ser. Então você pode desaprender, né? Porque tudo que a gente aprende, a gente também pode desaprender. Se um dia a gente aprendeu, a gente pode aprender coisa diferente no lugar. Então, para criar um novo futuro, você precisa visualizar e sentir esse futuro como se já fosse real. Repito isso 1000 vezes porque é assim. Não é só pensar positivo, gente. É viver a emoção desse novo eu antes que ele se manifeste. Ou seja, você vivencia no mundo das ideias para depois trazer para o mundo real, das partículas, da matéria. Mas qual que é o problema aqui? O problema é que a gente é viciado em emoção. Se você sempre foi uma pessoa ansiosa, o seu corpo se viciou na química que a ansiedade gera nele. Aí quando você tenta mudar, o seu corpo, que é mais uma mente subconsciente, entra em pânico. Ele grita, volta pro velho eu, é mais seguro, é familiar, você não vai se machucar. E essa, gente, é a hora de você ser mais forte que os seus impulsos biológicos. É hora de você dizer, não corpo, quem manda aqui sou eu. Abandonar o velho eu, né, significa se desprender das histórias que você conta sobre si mesmo. Daquelas suas desculpas, daqueles seus traumas que você acha que são incuráveis, sabe? É um processo, gente, que incomoda muito.
Porque você vai sentir aquela síndrome da abstinência de quem você costumava ser. Mas é aí que o crescimento acontece. A gente precisa entrar no desconhecido, no vazio, na incerteza. Para quê? Para que o novo possa surgir na nossa vida. Não tenha medo de desmoronar, porque é só nesses escombros do velho eu que o novo eu pode aparecer e pode ser construído de uma forma mais poderosa. Isso não é uma jornada para os fracos, tá bom, pessoal? Mas é muito recompensador. E sabe qual que é a recompensa? Liberdade. Guarda essa palavra. Agora vamos falar sobre reiniciar o seu cérebro e o seu corpo. Não basta a gente pensar positivo. A gente precisa literalmente reprogramar nosso cérebro e o nosso corpo, porque eles já estão programados desde que a gente nasceu de uma forma diferente. Então, o seu cérebro é como se fosse um computador super potente. Se ele está rodando um software que está bugado, a sua vida vai ser um inferno. E você pode mudar, pode instalar um novo software para mudar esse anterior que está quebrado. Entenda uma coisa, seu cérebro é plástico. Já ouviu falar em neuroplasticidade? Isso. Ele muda a cada pensamento, a cada experiência. Novas conexões neurais são formadas o tempo todo. E as antigas são enfraquecidas. O problema, gente, é que a maioria das pessoas tem uma fiação mental, vamos dizer assim, tão repetitiva, que elas ficam presas nos mesmos padrões de pensamento e de comportamento. Elas estão vivendo o passado no presente e esperando um futuro diferente. Isso é uma ilusão, não vai acontecer nunca. Para mudar de verdade, você precisa entrar num estado de coerência. Guarda também essa palavra aí, coerência. E o que é isso, Vanessa? É quando o seu cérebro e o seu coração estão batendo na mesma sintonia. Estão emitindo ondas que são harmoniosas, ou seja, estão em coerência. O Dr. Joe Dispenza fala muito isso. Ele ensina muito isso nos livros dele, coerência cardíaca. Quando você está estressado, com medo, ansioso, o seu cérebro está em ondas beta, que são o quê? Alta frequência, sabe quando você está acordado? E o seu corpo está em modo de sobrevivência. Fuga para sobreviver. Medo, correr, entendeu? Você está no modo de luta ou fuga, esse é o termo. E nesse estado, criar algo novo é impossível, porque o seu corpo está preocupado em sobreviver primeiro, porque ele foi programado para isso. Primeiro sobrevive, depois você vê o resto. A meditação no método do Dr. Joe Dispenza não é para relaxar. É uma ferramenta científica, inclusive eu coloquei aqui no canal, aqui não, lá no nosso canal Eu Sou O Que Sou, eu coloquei uma meditação da manhã do Dr. Joe Dispenza para conexão. Quem não viu, veja e faça todos os dias se puder de manhã, porque é muito boa, maravilhosa para você começar bem o dia. Vou deixar, ver se eu deixo o link na descrição desse vídeo. É uma ferramenta para você entrar em ondas alfa ou teta, onde o seu subconsciente está mais acessível. E é nesse estado, gente, que você pode hackear seu sistema operacional. Você vai visualizar o novo você. Vai sentir as emoções desse novo você. E vai repetir isso tantas vezes que o seu cérebro vai começar a criar novas redes neurais. Ele vai começar a acreditar que esse novo você já é real. Mas e o corpo? O corpo é subconsciente. Ele também precisa ser programado, aliás, reprogramado. Quando você entra num estado elevado de emoção, como gratidão, alegria, amor, entusiasmo, você está banhando as suas células numa nova química. Você está dizendo para o seu corpo, ei, esquece o estresse. Agora nós estamos seguros, não precisamos mais nos preocupar com a sobrevivência. Nós estamos felizes, estamos prontos para prosperar. E o seu corpo, ele vai começar a se curar. Ele vai começar a rejuvenescer, a criar uma nova realidade biológica. Gente, é como dar um reset total no seu sistema. Sabe quando você vai e leva o computador para formatar? Mais ou menos isso.
Não é fácil, exige disciplina, exige repetição, mas é o caminho para a liberdade total. É o único que eu conheço. Agora vamos falar um pouco sobre viver no futuro, só que agora. Isso é um ponto crítico, tá, gente, desse livro. A maioria das pessoas vive esperando que algo aconteça para então elas se sentirem felizes, curadas, prósperas. É o famoso, quando eu tiver X, eu serei Y. Você precisa se tornar Y agora, para que X se manifeste. Entendeu? É o oposto, é o inverso. Você precisa viver no futuro hoje, para que esse futuro se manifeste. Pare de esperar a doença ir embora, para você sentir gratidão pela saúde. Para de esperar sua conta bancária ficar gorda, para se sentir abundante. Para de esperar um relacionamento perfeito para sentir amor ou amado. Isso é colocar o carro na frente dos bois, ele fala. Porque o universo não funciona assim. Lembra que eu expliquei da física quântica? A sua observação colapsa a realidade, ou seja, cria a realidade. Seu sentimento colapsa ou cria o seu futuro. Ah, Vanessa, ok. Como é que faz isso? É uma combinação de clareza e emoção elevada. Primeiro, você precisa ter uma visão cristalina do seu futuro desejado. Não é aquele desejo vago, tá, gente? Ah, eu queria tal. É um projeto detalhado. Lembra quando eu falo para você escrever? Como você vai se sentir? Como vai ser o seu dia a dia? O que você vai experimentar? Depois que você tiver essa clareza na sua mente, e isso é o mais importante agora, você precisa evocar, ou seja, sentir a emoção desse futuro agora. Como se você já estivesse vivendo ele. Isso não é fácil. Seu corpo vai gritar. Mas isso não é real. Você está me enganando. E é aí que você precisa ser mais forte que o seu condicionamento biológico, como eu falei. Você precisa entrar no estado. Sentir a alegria de estar curado. Se você não acredita, finja. Finja que é verdade. Conte uma historinha. E se fosse verdade? Não importa, mas sinta a gratidão pela abundância que você já tem. Mesmo que você ainda não veja essa abundância, porque o seu corpo e o seu cérebro não reconhece o que é passado ou futuro, só reconhece a emoção. Então sinta o amor que você já é, porque o seu cérebro não sabe identificar o que é verdade e o que é mentira. Se você estiver sentindo a emoção, ele acredita naquilo que tem emoção. Quando você consegue sustentar essas emoções elevadas por tempo suficiente, ou seja, com a repetição, você começa a emitir um novo campo eletromagnético. Seu corpo deixa de ser um registro do passado e se torna um mapa do futuro. Você está literalmente atraindo a realidade que corresponde àquela sua vibração. É como uma estação de rádio, como eu já falei várias vezes. Se você quer ouvir rock, você tem que sintonizar na estação de rock. Se você quer atrair saúde e prosperidade, você tem que sintonizar na frequência da saúde e da prosperidade. Se você colocar em outra frequência, vai pegar outra frequência. O maior erro, gente, é desistir quando os resultados não aparecem de imediato, que é o que a maioria faz. Entenda uma coisa, o universo opera no tempo dele e não no seu. A chave é a perseverança e a coerência, tá? Como eu falei anteriormente. Continua sintonizando, continua sentindo, continua vivendo no seu futuro desejado. E ele não vai ter outra opção a não ser se manifestar na sua vida real. Não espera, gente, pela evidência. Seja a evidência. Crie o seu futuro agora. Bom, agora, gente, eu vou dar uma passada por cada capítulo do livro e vou tentar fazer um resumo, tá? Simplificado dos principais conceitos e ensinamentos de cada capítulo. E algumas frases de efeito, separei 2 de cada capítulo aqui, que eu acho que é boa pra gente, que são boas para nós fixarmos os ensinamentos do livro na mente, tá? Então eu vou colocar aí na tela para vocês as frases que eu separei.
Então, nesse primeiro capítulo, ele começa explicando que o efeito placebo, né, não é apenas uma pílula de açúcar, mas sim a manifestação de uma crença inabalável. Então, ele mostra que a nossa mente não distingue entre uma experiência real e uma experiência vívida, que foi imaginada. Quando a gente acredita que algo vai nos curar, o nosso cérebro e o nosso corpo respondem como se essa substância fosse genuinamente ativa. E ele libera nossos próprios medicamentos internos que ele já possui para nos autocurar. E nesse capítulo ele discorre, né, não só por observações informais que ele faz, até estudos científicos rigorosos que demonstram esse poder em diversas condições, desde dores crônicas, depressão, até doenças cardíacas, etc. E ele destaca alguns casos de pacientes que receberam placebos, experimentaram melhorias significativas e, em alguns casos, foram tão eficazes quanto aqueles que receberam medicamentos reais. E o ponto central é que a expectativa e a crença do paciente são os motores por trás dessa cura. Eu já contei para vocês, em algum vídeo aí, a história da minha mãe, né? Que a minha mãe se curou de um câncer terminal. Ela tinha um câncer pancreático, de pâncreas, que quem conhece sabe que é um dos piores e mais mortais. E ela já estava nele em estágio avançado. Ela já tinha 10 centímetros de tumor dentro do abdômen. Já pegava estômago, intestino, baço, etc. Fora o pâncreas. Ela fez uma cirurgia de 10 horas, mas o tempo todo, gente, todos os médicos deram 3 meses de vida para ela. E o tempo todo ela dizia para os médicos: eu não tenho isso, eu não vou morrer. Bom, só para resumir, ela fez uma operação seríssima, uma cirurgia de 10 horas, depois de muitos médicos que meu pai procurou para operar. Ele conseguiu encontrar um que teve coragem de pôr na mesa de cirurgia, porque ninguém queria. Ela teve uma cirurgia de 10 horas e pôs o intestino para fora, tudo. Enfim, foi um processo muito doloroso, muito sofrido a minha vida inteira. Eu tive que cuidar dela por outras causas, né? Mas ela viveu mais 20 anos e não morreu de câncer, tá? Só para vocês terem uma ideia de que eu sou uma prova viva, né? Eu tenho uma prova viva dentro de casa de que realmente a nossa mente pode nos curar. E eu tenho certeza que a mente dela, a fé dela e na crença da cura, curou. Aqui eu não estou incentivando ninguém a não buscar médico, tá? Ela buscou todos os médicos possíveis, mas ela acreditava na cura. E o próprio corpo dela, eu acredito que fez. Claro, os médicos fizeram a parte deles e ela fez a parte dela, entendeu? É uma junção de coisas, não é nunca a cura, o milagre não é nunca uma coisa só. É sempre uma junção de fatores. Isso eu aprendi na minha vida. Mas voltando aqui para o livro, ele também introduz aquele conceito do nocebo, que é o oposto do placebo, como eu falei para vocês. Se a crença positiva pode curar, a crença negativa e o medo podem adoecer ou agravar as condições existentes. E isso mostra a importância da gente monitorar os nossos pensamentos e as nossas emoções, porque eles têm um impacto direto na nossa biologia. Então a chave aqui é entender que nós somos mais do que um corpo físico. Nós somos seres com a capacidade inata de influenciar a nossa realidade interna através da nossa mente. Põe isso na cabeça de vocês, uma vez por todas. Então, os melhores ensinamentos desse capítulo. O poder da crença. As nossas crenças não são apenas pensamentos. Elas são forças poderosas que moldam a nossa realidade biológica. Acreditando em algo, a gente pode ativar mecanismos de cura internos. Outro ensinamento: a mente não distingue. Para o cérebro, uma experiência intensamente imaginada é tão real quanto uma experiência física. Isso, gente, abre a porta para o uso da visualização, que eu sempre falo aqui para vocês, e da meditação como ferramentas de cura. Terceiro ensinamento desse capítulo: nós somos nossos próprios curadores. O corpo possui uma farmácia interna que é extraordinária. Ela é capaz de produzir substâncias que podem curar e restaurar a nossa saúde. Então o placebo nos ensina que a gente pode acessar isso de forma consciente se a gente quiser. O quarto ensinamento desse capítulo: o perigo do nocebo. Que é o que eu disse, assim como a fé pode curar, o medo e a crença na doença podem nos adoecer. Sabe aquelas doenças psicossomáticas? São exatamente isso.
Então é muito importante a gente estar atento à qualidade dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Agora eu separei 2 frases aqui para vocês. Vou colocar aí na tela. Quando a mente acredita, o corpo obedece. E a segunda frase, para vocês guardarem. Se você pode se adoecer com a mente, você pode se curar também com a mente. Agora eu vou falar do segundo capítulo. Nesse capítulo, ele aprofunda a ideia de que nós somos criaturas de hábitos e que muitos desses hábitos, especialmente aqueles hábitos emocionais e de pensamento, nos mantêm presos em padrões de comportamento e de saúde que são indesejáveis, tá? Ele fala que a nossa personalidade é composta por como a gente pensa, como a gente age e como a gente sente. Então, esses 3 elementos, quando são repetidos consistentemente, criam a nossa realidade pessoal. Vocês entenderam quando eu falo consistentemente, ou seja, padrão, repetição constante, não é uma coisa aleatória. Você teve um pensamento negativo aqui, ai, já vai ficar doente. Não tem nada a ver, não é isso, tá? É consistência entre esses 3 elementos, pensamento, sentimento e ação, que criam a nossa realidade. E o Dr. Joe Dispenza ensina que ao longo das nossas vidas, nós condicionamos o nosso corpo a se lembrar de certas emoções. Se a gente vive em estresse constante, o nosso corpo se adapta a essa química de estresse e passa a esperá-la, ou seja, isso se torna um hábito emocional que pode nos manter doentes ou infelizes, mesmo que conscientemente a gente não deseja, a gente deseja mudar. Ele usa o conceito da memória corporal. O que é isso, Vanessa? É como o corpo pode se viciar em certas emoções e pensamentos e tornar difícil a nossa mudança. Nesse capítulo ele também fala que o nosso ambiente, incluindo as pessoas, os lugares e as coisas que nos cercam, servem como um lembrete constante de quem nós somos e das nossas memórias do passado. Então, para realmente mudar, a gente precisa transcender o nosso ambiente e as memórias que esse ambiente evoca, ou seja, o que esse ambiente traz pra gente. O objetivo é quebrar o hábito de ser você. Lembra aquele livro dele também? Ele tem um livro com esse nome, Quebrando o Hábito de Ser Você, alguma coisa assim. Ser você mesmo. Para que a gente possa criar uma nova versão de nós mesmos, a gente precisa se livrar das limitações do passado. Então ele diz que a mudança genuína só acontece quando nós estamos dispostos a enfrentar o desconhecido e abandonar aquele eu familiar que a gente já conhece. Então, os melhores ensinamentos desse capítulo. O primeiro, a personalidade cria a nossa realidade pessoal. Nossos pensamentos, ações e emoções consistentes mudam diretamente a nossa experiência de vida. Segundo ensinamento, o corpo como a mente subconsciente. O corpo armazena emoções e reage a elas, muitas vezes de forma autônoma, influenciando nossa saúde e nosso bem-estar. Terceiro ensinamento, o ciclo vicioso. Pensamentos geram sentimentos, que geram mais pensamentos, criando um loop que pode nos manter presos em padrões negativos. Quarto ensinamento, a necessidade de transcender o nosso ambiente. Para mudar, a gente precisa nos libertar da influência do nosso ambiente e das memórias que ele traz. Quinto ensinamento, o novo eu no desconhecido. A verdadeira transformação só ocorre quando a gente se aventura a fazer coisas, a ser além daquilo que é familiar e confortável, em direção a um eu que ainda não foi manifestado. E aqui 2 frases de efeito para você guardar. Se você quer uma nova realidade, você deve parar de ser a pessoa que você sempre foi. E a segunda frase, o seu corpo não tem uma mente, mas ele tem uma mente própria. Agora o capítulo 3. Esse capítulo é um divisor de águas, tá, gente? É onde ele nos fornece as bases científicas e práticas para nossa transformação pessoal.
Então ele explica como que a neurociência moderna, a física quântica e a epigenética principalmente, tá? Eu gosto muito dessa ciência da epigenética, que é como o ambiente molda os nossos genes, convergem para nos dar o poder de mudar a nossa biologia, a nossa realidade. Então a chave aqui é entender que nós somos seres quânticos, influenciando o campo de possibilidades com a nossa atenção e o nosso foco, a nossa intenção. Ele fala como os nossos cérebros, né, ele dá detalhes de como os nossos cérebros criam padrões neurais, sinapses, baseados em nossos pensamentos e experiências repetidas. Lembra disso? O conceito de disparar e religar é muito importante. Neurônios que disparam juntos, religam-se juntos. Aí o que isso significa, Vanessa? Isso significa que quanto mais a gente pensa de uma certa maneira, mais fácil se torna pensar dessa maneira. E para mudar, a gente precisa desaprender os velhos padrões e criar novos. Isso exige esforço consciente e repetição. Vou repetir novamente: repetição, para ver se essa palavra entra na sua cabeça. Você vai lembrar da Vanessa aqui repetindo 1000 vezes. Repetição, tá bom? É através disso que você vai mudar a sua vida. Aqui nesse capítulo ele também introduz o conceito de observador da física quântica, que eu já expliquei também várias vezes para vocês. A nossa consciência e a nossa atenção afetam a matéria. Então, onde nós colocamos a nossa atenção, lembra que eu sempre falo, onde você coloca o foco se expande? Onde a gente coloca a nossa atenção, a gente está colocando a nossa energia. Isso significa que quando você foca num novo futuro, numa nova versão de você mesmo, você está literalmente influenciando o campo quântico para manifestar essa nova realidade. As nossas expectativas e intenções não são meros pensamentos, gente, são forças que criam, forças criativas. E ele também fala um pouco aqui do conceito de epigenética, que mostra como os nossos genes não são o nosso destino. É exatamente isso que ele diz. Os nossos pensamentos, emoções e escolhas de estilo de vida podem ligar e desligar alguns genes dentro de nós. Isso influencia a nossa saúde, a nossa longevidade. E isso também dá pra gente uma tremenda responsabilidade e poder, porque a gente pode reescrever a nossa história biológica. A meditação e a visualização são as ferramentas mais poderosas para reprogramar tanto o nosso cérebro quanto os nossos genes, o nosso DNA. Então, recapitulando os principais ensinamentos desse capítulo. Primeiro, a neuroplasticidade e a mudança cerebral. O nosso cérebro não é fixo, ele pode ser religado. A gente pode criar novas vias neurais e desprender velhos padrões de pensamento e de comportamento. Segunda coisa, a mente como um observador quântico. A nossa consciência e atenção tem o poder de colapsar possibilidades quânticas, manifestando a realidade que a gente intenciona. E terceiro ensinamento aqui, epigenética e o controle dos nossos genes. Nós não somos vítimas dos nossos genes. Nós podemos influenciar a expressão desses genes através dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Outro ensinamento desse capítulo, a coerência de coração e cérebro. Quando a gente atinge um estado de coerência entre o nosso coração e o nosso cérebro, através de emoções elevadas como amor, gratidão, por exemplo, isso amplifica a nossa capacidade de manifestação. Outro ensinamento, o papel da intenção e da emoção. Então não basta você ter uma intenção, é preciso você sentir a emoção do futuro desejado como se ele já fosse presente, para que essa mudança ocorra. E vamos lá para 2 frases de efeito desse capítulo. Você não está apenas pensando no seu futuro, você está criando com cada pensamento e cada emoção. Segunda frase, os seus genes não são seu destino, mas os seus pensamentos sim. 4º capítulo, que ele fala sobre o poder da meditação.
Esse capítulo, gente, foca na meditação como a principal ferramenta para implementar essa mudança que foi discutida nos capítulos anteriores. Então, ele não apresenta a meditação como uma prática mística, mas como uma ciência prática para a gente reprogramar a mente e o corpo. A meditação é o ato de você ir além da mente analítica e entrar no seu subconsciente, que é lá que residem esses programas e esses hábitos que a gente quer mudar. O processo de meditação, ele fala que é como uma jornada para a gente se libertar do ambiente, de pessoas, de lugares, do tempo, do corpo, né? Sensações físicas, dores, prazeres, etc. E do tempo, passado e futuro, para que a gente possa se conectar com o campo unificado, que é a pura consciência, o puro potencial, né? O campo quântico. E quando a gente faz isso, nós podemos nos desconectar da velha identidade e começar a construir uma nova identidade. Ele também fala da importância da gente acalmar a mente beta, né, que é o estado de alerta, de estresse, e entrar em estados de ondas cerebrais mais lentas, como a alfa e a teta, onde nós somos mais sugestionáveis e capazes de reprogramar o nosso subconsciente. Então ele fornece nesse capítulo um guia passo a passo para isso, explicando como usar a intenção clara e as emoções elevadas para criar os nossos padrões neurais e emocionais. O foco, gente, aqui não é apenas pensar positivo, mas é sentir as emoções do futuro desejado no presente. Quando a gente sente gratidão, amor, alegria, antes que essa experiência se manifeste, nós estamos enviando um sinal poderoso para o campo quântico e para o nosso próprio corpo, dizendo o quê? Que no futuro, que o futuro, aliás, já está aqui. E isso é muito importante para o efeito placebo, que é sentir a cura antes dela acontecer fisicamente. Os melhores ensinamentos desse capítulo, só vamos recapitular aqui. Primeiro, a meditação como ferramenta de reprogramação. A meditação é a forma mais eficaz de acessar e mudar os padrões subconscientes que governam a nossa vida. Gente, eu repito várias vezes esses conceitos que é para fixar na sua cabeça, porque a maioria aqui não vai ler o livro. Então, quem está aqui e quer ver que está vendo esse vídeo, vai ter os melhores ensinamentos, então vai guardar no subconsciente, mesmo que seja uma vez na vida, vai ter conhecimento dessas coisas através das minhas palavras aqui. Então, por isso que eu repito os conceitos, os resumos de conceitos e as partes mais importantes que é para fixar na cabeça, tá? Quem não tem paciência é só não assistir. Segundo esse ensinamento desse capítulo, superando o ambiente, o corpo e o tempo. Então, para a gente mudar, nós precisamos nos desconectar temporariamente das influências que nos mantêm presos ao passado. Terceiro ensinamento, estados de ondas cerebrais. A gente precisa aprender a entrar nos estados de ondas cerebrais alfa e teta, que nos permite acessar o subconsciente e a plantar essas novas sementes de pensamento e de emoção. Terceiro ensinamento, a importância da emoção elevada. A emoção, gente, é o combustível da manifestação. Põe isso na sua cabeça. Sentir gratidão, sentir amor, sentir alegria antes da experiência é fundamental para criar o nosso futuro. Não tem como você manifestar sem você passar por essa parte. Outro ensinamento. A meditação nos permite ser a pessoa que nós queremos ser, o que naturalmente leva a nós fazermos coisas certas e ter o que a gente deseja. Duas frases de efeito para guardar aqui desse capítulo. A meditação é a ponte entre quem você é agora e quem você está destinado a ser. Segunda frase. Sinta o futuro em seu corpo agora e ele se manifestará. Capítulo 5. O efeito placebo no trabalho, tá? Aqui ele fala de histórias de cura e transformação. Esse capítulo, gente, é uma das partes mais inspiradoras desse livro, porque ele apresenta uma série de estudos de caso e de testemunhos reais de pessoas que experimentaram curas e transformações aplicando esses princípios do efeito placebo e da meditação.
Então essas histórias servem como prova viva do poder da mente sobre a matéria. Então ele compartilha exemplos de pessoas que superaram doenças crônicas, deficiências físicas e até condições que foram consideradas incuráveis, simplesmente mudando as suas crenças, os seus pensamentos, as suas emoções, através da prática consistente da meditação. E lembrando aqui mais uma vez, eu não estou indicando nada disso para ninguém, tá? Não estou dizendo que você não tem que procurar seu médico em caso de você ter uma doença. Como eu falei no caso da minha mãe, ela procurou todos os médicos e todas as coisas à parte, então tem que ser uma junção de coisas. Quando a gente tem um problema, a gente procura a solução em todos os lados, tá? E o médico é a primeira, tá bom? Só para deixar isso claro. Porque tem gente aqui que pode entender errado e achar que eu tô recomendando que você não vá no médico e fique só pensando positivo para se curar, e não é nada disso. Aqui eu tô só explicando os conceitos do livro, tá bom? Essas histórias não são anedóticas, elas são muitas vezes acompanhadas por evidências médicas, como, por exemplo, antes e depois nos exames, tá? Isso torna um impacto ainda mais forte. Então ele destaca pessoas que tinham tumores que desapareceram, que tinham os exames antes com o tumor e os exames depois sem o tumor. Paralisias que foram revertidas, dores crônicas que cessaram, condições autoimunes que entraram em remissão. Então ele mostra como essas pessoas não apenas pensaram positivo, mas se engajaram ativamente num processo de mudança interna. Liberaram traumas, abandonaram velhas identidades, visualizaram um novo futuro sentindo através da emoção. Então o objetivo desse capítulo não é apenas inspirar a gente, mas também demonstrar que o que ele ensina não é apenas teoria, mas é uma aplicação prática que produz resultados mensuráveis, porque ele é um cientista e ele faz estudos para comprovação dessas teorias dele. Então as histórias mostram que, independentemente da gravidade da condição, o corpo tem sim uma capacidade inata de se curar, e a mente é a chave para desbloquear esse potencial. Então vamos resumir esse capítulo com os melhores ensinamentos. A prova viva do poder da nossa mente. Essas histórias reais de cura oferecem evidências que são irrefutáveis de que a mente pode e vai influenciar profundamente o nosso corpo, seja para o bem ou seja para o mal. Vai depender da consciência da intenção que a gente coloca. Se a gente não põe intenção nenhuma e não tem consciência, vai ser tudo aleatório e vai prevalecer o padrão negativo ou positivo que você tem normalmente, inconscientemente. Por isso que a gente tem que ter consciência para focar na coisa certa. Outro ensinamento: pessoas de todas as esferas de vida e com diversas condições podem ativar o seu poder de cura interno. Ou seja, não depende de você ser rico, pobre, de você ser culto, sem culto, não depende de nada. Por exemplo, no caso que eu citei da minha mãe não lia nada disso, não tinha nenhum desses conhecimentos na época, ela só tinha fé que ela ia se curar, que é a mesma coisa. Outra coisa, o papel da persistência. A transformação não acontece da noite para o dia. Eu sempre falo isso aqui para vocês. As pessoas querem as coisas assim, ó, e não vai. A consistência na prática da meditação, na mudança de hábitos, é essencial. Você só consegue as coisas com a repetição, com a consistência e com a coerência entre os seus pensamentos e os seus sentimentos e ações, principalmente as ações. Outro ensinamento: a libertação do passado. Muitas histórias de cura envolvem a liberação de emoções e crenças limitantes que estão ligadas a experiências do passado. E o último ensinamento desse capítulo. Esse capítulo é uma inspiração para a gente acreditar, porque essas histórias servem para reforçar a crença de que, se outros conseguiram, nós também podemos. Frases de efeito para esse capítulo. Cada história de cura é um lembrete de que a sua biologia não é o seu destino. A verdadeira cura não é a ausência de doença, mas a presença de uma nova consciência. Capítulo 6. Meditando para criar. Esse capítulo, gente, é como se fosse um manual prático para a gente aplicar os conhecimentos dos capítulos anteriores, através de uma meditação específica e guiada, tá? Ele não quer apenas que você entenda a teoria, ele quer que você experimente. Então ele detalha as etapas de uma meditação, da visualização, da intenção que você pode fazer para reprogramar sua mente e o seu corpo para um novo futuro.
Se eu tiver tempo, eu coloco lá no outro canal. Ele começa explicando que a meditação, para criar, não é um desejo passivo, mas uma ativação consciente do seu poder criativo. É um processo de você se tornar observador de uma nova realidade, com a emoção de que ela já existe. Então essa meditação guiada é para levar você a um estado de ondas cerebrais alfa e teta, onde a mente subconsciente está mais aberta à sugestão. Então quais são as etapas dessa meditação? Inclui a indução, né, que o que é? Acalmar a mente e o corpo, focando na respiração, relaxando cada parte do corpo. Depois vem o reconhecimento e a libertação, que é você se tornar consciente das emoções, dos pensamentos limitantes do passado e libertá-los. E isso é muito importante para desprogramar o antigo eu, tá? Depois vem a parte da criação do novo eu, que é você se visualizar como uma pessoa que você deseja ser, com as qualidades, habilidades, experiências que você quer manifestar. E essa parte é importante ser o mais detalhado possível. Depois você vai colocar emoção na coisa, né? Você vai sentir as emoções elevadas como amor, gratidão, alegria, empoderamento, como se o futuro desejado já fosse uma realidade agora. Isso vai fazer o quê? Enviar um sinal coerente para o nosso campo quântico, do que a gente realmente quer, uma clareza. Depois você vai fazer a entrega para o campo quântico, ou seja, soltar, liberar a necessidade de controlar o como e o quando esse futuro vai se manifestar, e vai confiar que o universo vai cuidar dos detalhes. Então ele fala bastante aqui que a prática diária dessa meditação é muito importante. Assim como você, sei lá, malha um músculo na academia, você precisa malhar sua mente para criar novas vias neurais e para solidificar essa nova identidade. A meditação não é um evento único que você faz quando você está sem fazer nada, mas é um processo contínuo de criação e de reafirmação. Lembra que eu sempre falo? A consistência, a repetição. Se você fizer isso diariamente até alcançar os seus objetivos, você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida. Porque muita gente fala, isso, todo mundo fala isso, fala aquilo, mas não muda nada. Não muda porque você não faz, é simples assim. Eu duvido que alguém aqui que pega e faz com verdade, com intenção, com convicção, não tenha os resultados. Eu sei porque isso aconteceu comigo, tá? E hoje eu tenho todos os resultados que eu quero na minha vida através dessas práticas. A meditação como prática ativa da criação não é apenas sobre você relaxar, mas sobre intencionalmente você moldar sua realidade interna para manifestar a realidade que você quer externamente. Você muda dentro para acontecer fora. Traz do mundo das ideias, que está dentro de você, para o mundo físico, da partícula. Lembra? Onda, partícula, que eu expliquei no começo do vídeo? A importância dos detalhes nessa visualização. Quanto mais específico e vívida for essa imagem do futuro, mais poderosa vai ser a mensagem para o seu subconsciente e para o campo quântico. A mente pensa e o coração sente. Se você combinar uma intenção clara com uma emoção elevada, isso é a chave para você manifestar. E uma outra chave é a liberar o controle, né? Uma vez que você enviou a sua intenção para o universo, com emoção, é muito importante você desapegar do resultado. Confiar no processo universal. Aquele famoso solta que vem, como eu sempre falo aqui no canal. Outra coisa, a consistência é vital nesse processo. Assim como qualquer habilidade, a criação consciente através da meditação requer o quê? Prática diária e persistência, tá? 2 frases de efeito para esse capítulo. Não espere o futuro para ser feliz. Seja feliz agora para criar o seu futuro. E a segunda, se você pode imaginar, você pode criar. Se você pode sentir, você pode atrair. Capítulo 7. Tornando-se sobrenatural. Como que o placebo nos torna Deus. Esse capítulo, gente, expande a ideia de que o efeito placebo
é apenas a ponta do iceberg do nosso potencial que já é inato. Ele diz que a gente precisa transcender essa ideia de que nós somos apenas seres biológicos limitados e abraçar o conceito, a noção de que nós temos um poder criativo e curativo que se alinha com o que ele chama de campo unificado ou mente universal, que é o todo. Ele sugere que quando a gente domina esses princípios do placebo, nós estamos, na verdade, nos tornando sobrenaturais. Quem não assistiu, assista o vídeo anterior a esse, que a gente estuda o livro Como Ser Sobrenatural, do Joe Dispenza também. Não sei se é o anterior, não é o anterior, é antes do anterior, é o penúltimo. Uns 2 vídeos para trás ele tá aí. Quem não viu, veja. Também é longo, mas tá tendo muita visualização porque realmente é bom. Então ele explica que quando a gente se conecta com o campo quântico, que é pura informação e energia, nós acessamos uma inteligência maior que está por trás de toda a criação. E essa inteligência é ela que organiza a matéria em todas as suas formas, incluindo os nossos corpos. E quando a gente se alinha nessa intenção, nessa emoção, com inteligência, a gente pode co-criar junto com ela. Nesse capítulo também ele explora como que a gente pode se libertar dos nossos medos, das nossas crenças limitantes, das nossas emoções negativas, abrindo espaço para a inteligência inata, ou seja, que já nasceu com a gente, agir através de nós. Eles dizem que os estados de êxtase, gratidão profunda e amor incondicional nos sintonizam com as frequências mais elevadas desse campo quântico. E isso torna a gente condutores para a manifestação, para a cura. Ele fala de telepatia, de sincronia, tá? Então ele diz que à medida que nós nos tornamos mais coerentes internamente, nossa conexão com o mundo externo e com os outros se aprofunda de maneiras assim inimagináveis. E o ponto mais importante aqui é que nós não somos apenas receptores passivos da realidade. Nós somos criadores ativos dessa realidade. Nós somos responsáveis pelo que a gente cria. Então o efeito placebo mostra que nós podemos influenciar o nosso corpo e a nossa saúde. E esse capítulo eleva essa ideia para a capacidade de influenciar a nossa realidade inteira e manifestar uma vida que transcende o que a gente pensava ser possível. É um chamado para despertar a divindade que está dentro de nós. Então vamos recapitular aqui os melhores ensinamentos desse capítulo. O acesso à inteligência universal. Quando a gente silencia a mente e entra no campo, nós acessamos uma inteligência maior que pode nos guiar e nos curar. A cocriação com o campo unificado. Nós não estamos sozinhos nessa criação, nós estamos trabalhando em parceria com uma força universal que responde à nossa consciência, transcendendo os limites da matéria. Os nossos corpos e a nossa realidade não são fixos, eles são maleáveis e podem ser moldados pela nossa consciência. O poder das emoções elevadas. Amor, gratidão, êxtase não são apenas sentimentos agradáveis, são estados de alta frequência que nos conectam a um poder maior. Despertando o eu divino. O objetivo final é reconhecer e ativar o nosso potencial ilimitado como seres criadores. Isso nos torna sobrenaturais na nossa capacidade de influenciar a nossa própria vida. Agora vamos para as 2 frases de efeito desse capítulo. Você não tem apenas um corpo, você tem o poder de manifestar tudo o que ele é e muito mais. Segunda frase. Quando você se torna coerente, o universo conspira ao seu favor. Capítulo 8. O novo modelo de realidade, construindo o seu futuro. Esse capítulo final serve como uma síntese, um chamado para ação, vamos dizer assim. Ele solidifica tudo o que foi aprendido nos outros capítulos e fornece uma estrutura para a gente continuar a nossa jornada de transformação. Ele reafirma que a realidade não é fixa, mas sim maleável
e constantemente é criada pela nossa percepção e pela nossa intenção. Então ele diz para a gente abandonar o velho paradigma materialista e abraçar um novo modelo de realidade onde nós somos os arquitetos ativos da nossa vida. Ele nos lembra que a verdadeira mudança não acontece quando a gente tenta controlar o mundo externo, mas quando nós mudamos o nosso mundo interno. Quando a gente muda os nossos pensamentos, sentimentos e crenças, nós alteramos a nossa energia e, consequentemente, atraímos novas experiências. Então esse livro, gente, Você é o Placebo, não é apenas sobre você curar uma doença, mas sobre você criar intencionalmente toda a sua vida. Ele reforça a importância da gente viver no presente, no agora, porque é no agora que a gente tem o poder de quebrar o ciclo do passado e de criar o futuro. Quando a gente pratica a gratidão pelas coisas que ainda não se manifestaram, quando a gente sente a alegria da vida que a gente deseja antes dela aparecer, nós estamos ativando o mecanismo de manifestação. Então, os melhores ensinamentos desse capítulo: a realidade como uma construção interna. As nossas percepções, pensamentos e sentimentos são os blocos de construção da nossa realidade externa. O poder do agora. O único momento em que a gente tem o poder de mudar o passado e criar o futuro é no presente. Viver o futuro no presente é sentir as emoções do futuro desejado agora. Essa é a forma mais poderosa de manifestar o futuro que você deseja. Responsabilidade e empoderamento. Nós somos 100% responsáveis pela nossa criação. E isso, gente, nos dá um poder ilimitado para mudar qualquer coisa na nossa vida. A jornada de autotransformação. A mudança não é um destino, mas é um processo contínuo de crescimento, passinho por passinho, e de criação consciente. Não é da noite para o dia, como eu sempre falo. Seja o placebo. Reconheça que você é o instrumento da sua própria cura e criação. Esse é o sentido desse livro, tá? Por isso esse nome, Seja o Placebo, ou melhor, Você é o Placebo. 2 frases de efeito para esse último capítulo. Sua mente é o jardim e seus pensamentos são as sementes. O que você planta, você colherá. Segunda frase. O futuro não é algo que acontece com você, é algo que você cria. Bom, agora eu vou dar dicas práticas, tá? Para o dia a dia, para você treinar isso. Primeira dica. O jogo do eu sou. Acorda e antes de abrir os olhos, você vai escolher 3 qualidades ou estados que você deseja ser. Sei lá, eu sou paz, eu sou abundância, eu sou vitalidade. Sabe nos mantras que eu coloco no canal? Eu sou o que sou? Eu sou isso, eu sou aquilo? Mais ou menos isso. Tem um monte lá se você quiser pegar como um exemplo e ficar escutando ou ouvir dormindo, que faz muito bem. Que é quando o cérebro está mais relaxado. Aí o subconsciente absorve mais as informações. Passa 5 minutos sentindo essas qualidades em cada célula do seu corpo. Gente, não é só repetir, é realmente mergulhar, entrar na sensação. Faz isso antes de levantar todos os dias e veja como o seu dia muda. Depois escreve aqui para mim nos comentários se eu tenho razão. Para mim muda. Outra dica. Você vai ter vamos dizer assim, um semáforo, um farol da emoção. Durante o dia, você vai observar suas emoções como se fosse um semáforo. Vermelho, estresse, raiva, medo. Para tudo. Respira fundo 3 vezes e pergunta: o que é que eu tô pensando para me sentir assim? E aí, conscientemente, você vai mudar esse pensamento para algo que te traga pro amarelo. E o que é o amarelo, Vanessa? Indiferença, tédio, atenção. É um sinal de que você tá no piloto automático.
Escolha um pequeno momento para você se sentir grato por algo simples, sei lá, o café, o sol, a respiração que você tem. Tem muita gente que não consegue respirar, lembra? E o verde é a alegria, gratidão e amor. E o que esse sinal quer dizer? Siga em frente e amplie. Ou seja, coloque o seu foco nisso. Quando você sentir uma emoção boa, intensifica essa emoção, passa mais tempo sentindo ela. Pensa mais coisas, estende essa emoção. Pensa mais coisas que te deixam feliz para essa emoção preencher você por mais tempo. Quanto mais tempo você tiver no sinal verde, melhor as coisas vão fluir na sua vida. Uma outra dica, a dieta de notícias negativas. Eu já falei isso num vídeo aí. Por uma semana você vai eliminar completamente notícias ruins. Acabou. Você não vai ligar nos canais que passam notícias ruins. Redes sociais tóxicas, conversas negativas. Você está de dieta mental. Porque, gente, a sua mente é um jardim. Então, para de plantar ervas daninhas nele, que vão comer todas as plantas boas. Substitua por livros inspiradores, podcasts motivacionais, músicas que elevam a sua vibração, seu espírito. Sei lá, dá o teu jeito. Mas elimine tudo isso por uma semana, gente. E depois me conta o resultado aqui nos comentários. Uma outra dica. O contrato com o futuro eu. Você vai escrever uma carta para o seu eu do futuro. Sei lá, daqui 6 meses ou 1 ano. Coloca a data na carta. E você vai descrever exatamente como ele é. O que ele faz, como ele se sente. Você vai ler essa carta em voz alta todos os dias. E no final dela você vai assinar como se você já fosse essa pessoa. Assina na mesma carta todos os dias. Isso cria um compromisso e um norte muito claros para o seu subconsciente seguir. É como se fosse um mapa mental para ele seguir. Esse livro, gente, é um plano contínuo para a prática diária, incentivando a consistência na meditação, na autoobservação, né? O objetivo aqui é você se tornar o observador da sua própria mente, identificar os padrões negativos e conscientemente substituir tudo isso por pensamentos, emoções que apoiem a sua visão de futuro melhor. É para a gente aprender a viver uma vida com propósito, com intenção, com criação consciente, sabendo que o poder para curar e para criar está dentro de cada um de nós. Bom, gente, eu espero muito que o estudo desse livro aprofundado, né, e inspirador ajude você de alguma maneira a compreender e aplicar esses ensinamentos que são poderosos, porque não adianta nada você ver um monte de vídeo como esse, um monte de gente falando, mas não colocar nada em prática. E eu só descobri tudo isso quando eu mesma coloquei em prática, não só os ensinamentos desse livro, como tudo que eu estudo. Quando eu parei de ficar só na teoria e fui para a prática, a coisa começou a acontecer na minha vida, tá? Espero que isso te ajude de verdade. Se você ficou até aqui, deixa para mim nos comentários. Eu sou o placebo. Para eu saber que você ficou até o final desse livro, teve paciência de estudar tudo isso comigo. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, link na descrição do vídeo. E também te espero lá no meu outro canal, Eu Sou o Que Sou, onde eu coloco mais ensinamentos sobre despertar da consciência, mantras, meditações, reprogramações mentais e etc. Beijo, te vejo na próxima.